Meus irmãos, bom dia. Recebam todos a paz do Senhor. Vamos entrar no quarto dia de exposição de Levítico. Com vocês, o irmão José da Hora. Em Levítico 10, vemos que Nadab e Abiú morrem diante do altar do Senhor por estar lhe apresentando fogo estranho. Isto significa que eles não estavam seguindo as regras estabelecidas pelo Senhor para cada uma das partes do culto. O culto que esses dois sacerdotes estavam oferecendo a Deus era segundo a sua própria vontade, de acordo com o que eles achavam certo. Não são poucos os crentes que agem da mesma maneira em nossos dias. Seguindo a sua própria imaginação, eles cultuam a Deus de acordo com o que acreditam que ser sua vontade. Eles determinam o que Deus se importa da santificação. Crentes assim são, na verdade, adoradores de si mesmos e utilizam o nome do Senhor em vão, pois não estão preocupados em conhecer sua palavra de fato. Querem viver uma fantasia tentando amenizar o peso do pecado que está sobre eles, mas que permanece por causa da sua incredulidade e insubmissão à palavra de Deus. No verso 1 e 2, a morte de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Do verso 3 ao 7, o luto por Nadab e Abiú. Moisés então disse a Arão: foi isto que o Senhor disse? Aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. À vista de todo o povo glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e lhes disse: venham cá, tirem os seus primos da frente do santuário e levem-os para fora do acampamento. Eles foram e o puxaram pela túnica para fora do acampamento, conforme Moisés tinha ordenado. Então Moisés disse a Arão e aos seus filhos Eleazar e Itamar: não andem descabelados, nem rasguem as roupas em sinal de luto, senão vocês morrerão, e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade, mas os seus parentes e toda a nação de Israel poderão chorar por aqueles que o Senhor destruiu pelo fogo. Não saiam da entrada da tenda do encontro, senão vocês morrerão. Porquanto o óleo da unção do Senhor está sobre vocês, e eles fizeram conforme Moisés tinha ordenado. Do 8 ao 11, a advertência aos sacerdotes. Depois o Senhor disse a Arão: você e seus filhos não devem beber vinho nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. E é um decreto perpétuo para as suas gerações. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar os israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Do 12 ao 20, a indignação de Moisés. Então Moisés disse a Arão e aos seus filhos que ficaram vivos, Eleazar e Itamar: peguem a oferta de cereal que sobrou das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, e comam-na sem fermento junto ao altar, pois é santíssima. Comam-na em um lugar sagrado, porquanto é porção que lhes cabem por decreto a você e aos seus filhos, das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, pois assim me foi ordenado. O peito ritualmente movido e a coxa ofertada, vocês, seus filhos e suas filhas poderão comer no lugar cerimonialmente puro. Essa porção foi dada a você e aos seus filhos como parte das ofertas da comunhão dos israelitas. A coxa ofertada e o peito ritualmente movido devem ser trazidos junto com as porções de gorduras de ofertas preparadas no fogo para serem movidos perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Esta será a porção por decreto perpétuo para você e seus descendentes, conforme o Senhor tinha ordenado.
Quando Moisés procurou por toda parte o bode da oferta pelo pecado e soube que já fora queimada, irou-se contra Eleazar e Itamar, os filhos de Arão que ficaram vivos, e perguntou: por que vocês não comeram a carne da oferta pelo pecado no lugar santo? É santíssima, foi-lhes dada para retirar a culpa da comunidade e fazer propiciação por ela perante o Senhor. Como o sangue do animal não foi levado para dentro do lugar santo, vocês deviam tê-lo comido ali, conforme eu ordenei. Arão respondeu a Moisés: hoje eles ofereceram o seu sacrifício pelo pecado e os seus holocaustos perante o Senhor. Mas essas coisas que aconteceram comigo, será que teria agradado ao Senhor? Ou se eu tivesse comido a oferta pelo pecado de hoje? Essa explicação foi satisfatória para Moisés. Em Levítico 11, vemos as ordens do Senhor aos israelitas sobre a direção em que deveriam comer e não comer em seus dias. Aqui é muito importante que tenhamos algumas coisas em mente. 1. O povo estava peregrinando no deserto rumo a Canaã. 2. Não havia medicina ou higiene sanitária adequada. 3. Muitos desses animais poderiam transmitir doenças e infecções. 4. A ingestão desses animais podia levar muitos israelitas à morte em seu contexto. 5. A maior preocupação de Deus era com o bem-estar do seu povo de maneira geral. Embora a ingestão desses alimentos seja considerado pecado, neste capítulo, o maior sentido da proibição não era o de ferir a santidade de Deus, mas a saúde e o bem-estar do povo. Precisamos entender isso. O nosso pecado não agride Deus em nada, afinal, nosso erro é o nosso. O que na verdade incomoda ao Senhor em nosso erro são as consequências que ele trarão sobre nós mesmos. Especificamente neste capítulo, ao ferir esta proibição, os israelitas estavam abrindo brechas em sua saúde que poderiam tirar suas vidas. Mais tarde, em Atos 10, vemos que o Senhor Deus dá ordem a Pedro para comer de todos os animais que estavam vendo. E o Senhor Jesus, em seus ensinos, nos mostrou que o que contamina o homem é o que sai da sua boca, e há atitudes, e não o que entra. Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos. Marcos 7, 15 ao 19. Do verso 1 ao 8. A distinção dos alimentos. Disse o Senhor a Moisés e Arão: digam aos israelitas: de todos os animais que vivam na terra, estes são os que vocês poderão comer. Qualquer animal que tenha casco fendido, dividido em duas unhas e que rumine. Vocês não poderão comer aqueles que só ruminam, nem os que só têm o casco fendido. O camelo, embora rumine, não tem casco fendido, consideram-no impuro. O coelho, embora rumine, não tem o casco fendido, é impuro para vocês. A lebre, embora rumine, não tem casco fendido, considera impuro. E o porco, embora tenha casco fendido e dividido em duas unhas, não rumina, considere-no impuro. Vocês não comerão a carne desses animais, nem tocarão em seus cadáveres, considerem-nos impuros. Do 9 ao 19, puros e impuros. De todas as criaturas que vivem nas águas do mar e dos rios, vocês poderão comer todas as que possuem barbatanas e escamas. Mas todas as criaturas que vivem nos mares ou nos rios, que não possuem barbatanas e escamas, quer dentre todas as pequenas criaturas que povoam as águas, quer dentre todos os outros animais das águas, serão proibidos para vocês. Por isso, não poderão comer sua carne e considerarão impuro os seus cadáveres. Tudo que vive na água e não possui barbatanas e escamas será proibido para vocês. Essas são as aves que vocês considerarão impuras, das quais não poderão comer, porque são proibidas a águia, o urubu, a águia marinha, o milhafre, o falcão, qualquer espécie de corvo, a coruja de chifre, a coruja de orelha pequena, a coruja orelhuda, qualquer espécie de gavião, o mocho, a coruja pescadora
e o corujão, a coruja branca, a coruja do deserto, o abutre, a cegonha, qualquer tipo de garça, a polpa e o morcego. Do verso 20 ao 42, pequenas criaturas. Todas as pequenas criaturas que enxameiam, que têm asas, mas que se movem pelo chão, são proibidas para vocês. Dentre essas, porém, vocês poderão comer aquelas que têm pernas articuladas para saltar no chão. Dessas vocês poderão comer os diversos tipos de gafanhotos, mas considerarão impuros todas as outras criaturas que enxameiam, que têm asas e se movem pelo chão. Por meio delas vocês ficarão impuros, todos os que tocarem seus cadáveres estará impuro até a tarde. Todo que carregar o cadáver de alguma delas lavará suas roupas e estará impuro até a tarde. Todo animal de casco não dividido em duas unhas ou que não rumina é impuro para vocês. Quem tocar qualquer um deles ficará impuro. Todos os animais de 4 pés que andam sobre plantas dos pés são impuros para vocês. Todo que tocar os cadáveres impuro ficará até a tarde. Quem carregar o cadáver de algum deles lavará suas roupas e estará impuro até a tarde, são impuros para vocês. Dos animais que se movem rente ao chão, vocês considerarão impuros: a doninha, o rato, qualquer espécie de largato grande, a lagartixa, o largato pintado, o largato de areia e o camaleão. De todos os que se movem rente no chão, esses vocês considerarão impuros. Neles tocar depois de mortos estarão impuros até a tarde. E tudo sobre o que deles cair depois de morto, qualquer que seja o seu uso, ficará impuro. Seja objeto feito de madeira, de pano de couro ou de pano de saco, deverá ser posto em água e estará impuro até a tarde, então ficará puro. Se um deles cair dentro de uma vasilha de barro, tudo que nela houver ficará impuro, e vocês quebrarão a vasilha. Qualquer alimento sobre o qual cair essa água ficará impuro, e qualquer bebida que estiver dentro da vasilha ficará impura. Tudo aquilo sobre o cadáver de um desses animais cair ficará impuro. Se for um forno ou um fogão de barro, vocês o quebrarão. Então estão impuros e vocês o considerarão como tais. Mas se cair numa fonte ou numa cisterna onde se recolhe água, ela permanecerá pura. Mas quem tocar no cadáver ficará impuro. Se um cadáver cair sobre alguma semente a ser plantada, ela permanecerá pura. Mas se foi derramada água sobre a semente, vocês considerarão impura. Quanto morrer o animal, vocês têm permissão para comer. Quem tocar no seu cadáver ficará impuro até a tarde. Quem comer a carne do animal morto terá que lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Quem carregar o cadáver do animal lavará suas roupas e ficará impuro até a tarde. Todo animal que se move rente ao chão lhe será proibido e não será comido. Vocês não poderão comer animal algum que se move rente ao chão, que se arrastem sobre o ventre, que ande de 4 ou com o auxílio de muitos pés. São proibidos para vocês. Do 43 ao 47, sejam santos. Não se contamine com qualquer desses animais. Não se tornem impuro com eles, nem deixem que eles os tornem puros. Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou o santo. Não se tornem impuro com qualquer animal que se move rente ao chão. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu santo Deus. Por isso sejam santos, porque eu sou santo. Essa é a regulamentação acerca dos animais, das aves e de todos os seres vivos que se movem na água e de todo o animal que se move rente ao chão. Vocês farão separação entre o impuro e o puro, entre os animais que podem ser comidos e os que não podem. Em Levítico 12, vemos o início das regras referente ao tratamento com as diversas formas de contaminação que poderiam haver entre o povo. Daqui até o capítulo 15, o que vemos é um intenso desejo por parte de Deus em manter seu povo completamente santo e sadio. O Senhor deseja que não apenas as nossas almas sejam purificadas, o que era possível através dos vários sacrifícios, mas também que o corpo e o ambiente que eles viviam fossem limpos.
Isso fica claro quando analisamos estes pensamentos com a declaração do escritor aos Hebreus. Sendo assim, aproximamo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Hebreus 10 e 22. Do verso 1 ao 5, purificação cerimonial. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, quando uma mulher engravidar e der à luz a um menino, estará impura por 7 dias, assim como está impura durante todo o seu período menstrual. No 8º dia o menino terá que ser circuncidado. Então a mulher aguardará 33 dias para ser purificada do seu sangramento, não poderá tocar em nenhuma coisa sagrada e não poderá ir ao santuário até que se complete os dias da sua purificação. Se der à luz a uma menina, estará impura por 2 semanas, como durante o seu período menstrual. Nesse caso, aguardará 66 dias para ser purificada do seu sangramento. Do 6 ao 8, purificação pelo nascimento. Quando se completarem os dias da sua purificação pelo nascimento de um menino ou de uma menina, ela trará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho ou uma rolinha como oferta pelo pecado. Ele os oferecerá ao Senhor para fazer propiciação por ela, que ficará pura para o fluxo do seu sangramento. Essa é a regulamentação para a mulher que der à luz a um menino ou a uma menina. Se ele não tiver recursos para oferecer um cordeiro, poderá trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos para um holocausto e o outro para oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará propiciação por ela e ela ficará pura. E com a graça de Deus, terminamos mais um dia e que seu dia seja completamente abençoado pelo Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. Fiquem com Deus. Amém.